Olá pessoal, eu sou Marcelo, sócio e consultor da Iluminata. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre jornada de transformação da liderança. A minha intenção é abrir um espaço de tempo para que a gente possa conversar sobre o tema e não necessariamente apresentar um modelo exclusivo e único de como desenvolver a liderança de uma organização. O primeiro passo é entender o que é uma jornada de transformação da liderança. E para isso, eu queria voltar no tempo, de forma a trazer uma metáfora que fique mais fácil para que a gente possa entender. No início da sua carreira, você ficou ali 3, 4, 5, 6 anos estudando algo tecnicamente. E depois, inclusive, fez algumas especializações, seja na área de finanças, de marketing, de direito, indiferente da área. Você passou uma série de anos ali se aperfeiçoando tecnicamente naquilo. E depois que você entrou dentro de uma organização e começou a se tornar líder de outras pessoas, agora é necessário que você passe por uma nova faculdade, só que de gestão de pessoas, de liderança. O que muitas empresas chamam de academia de liderança. Algumas empresas trabalham ali a questões dos PDIs e normalmente tudo isso está debaixo de uma universidade corporativa. Muito bem, a Iluminata chama isso de jornada de transformação da liderança. Então vamos entender por que uma jornada. Porque não tem fim, não é 2, 3, 4 anos, é um movimento, é uma direção. Eu sempre terei algo novo para aprender. É a jornada aonde eu começo a me aprofundar em mim mesmo, para que depois eu possa me aprofundar nos outros. Eu primeiro me torno líder de mim, para depois me tornar líder de outros, para depois tornar líder de líderes, para depois se tornar líder de organizações. É muito mais o conceito de lifelong learning. Então tem um início, mas não tem um fim. E inclusive dentro desse conceito de jornada também tem uma questão que a gente tem falado muito, que é a questão da segmentação. Cada vez mais as pessoas segmentam as coisas, querendo trazer um olhar de especialista, mas é justamente no olhar de especialista que muitas vezes a gente se perde, porque tem coisas que não são separadas, deveriam estar sendo olhadas juntas. Então, por exemplo, né, quando você vai para a sua organização, você está olhando o seu lado profissional. Quando você está ali à noite com a sua família, você está no seu lado pessoal. No final de semana, você vai de repente numa religião, você está no seu lado espiritual. Aí de repente vem 2, 3 dias que você vai parar para fazer um curso de CNV, uma técnica de CNV para você depois aprender, dar e receber feedbacks. E aí você para 2, 3 dias. Agora é o seu momento de desenvolvimento. E esse não é mais o conceito de jornada, nem o conceito de lifelong learning. Todo o momento eu estou aprendendo, todo o momento eu estou integrando todas essas segmentações e passo a ser uma coisa só. E aqui entra já o segundo conceito da transformação. A transformação é aquilo que transcende a forma, né? A ação, o movimento de transcender a forma. Ou seja, eu ir além da forma natural. Então, quando eu me transformo em algo, eu não consigo voltar mais atrás. Assim como uma borboleta não consegue mais ser uma lagarta. Então, dentro de uma jornada de transformação de liderança, não dá mais para ficar trabalhando nos níveis de competências e comportamentos, que são técnicas. Eu vou num lugar para aprender uma técnica, num determinado momento do meu tempo, agora eu estou me desenvolvendo dentro de uma sala de aula, aprendo algo tecnicamente e eu volto. Não. Agora a gente precisa trabalhar em termos de transformação no nível de crenças, valores e identidade. Eu trabalho o meu ser, os meus papéis. E aí eu passo a ser isso, eu começo a entender a CNV no nível de ciência e não no nível de técnica. E aí eu passo a viver aquilo, a ter uma escutativa em qualquer lugar que eu esteja, porque eu mudei a minha identidade, me transformei num nível de identidade. Não é que eu mudei a minha identidade, eu me transformei num nível de identidade. Então daqui que vem a jornada de transformação de liderança. E por que liderança? Porque liderança para a Iluminata não se trata apenas de pessoas que têm seus liderados abaixo. E sim, todos nós somos líderes de nós mesmos. Somos líderes das nossas próprias carreiras, somos protagonistas autorresponsáveis por nos cuidarmos, nos desenvolvermos.
Então, cada vez mais, quando a gente olha para a jornada de transformação da liderança, é esse olhar que transcende uma academia de liderança, onde eu vou aprender algo técnico por alguns momentos para depois aplicar. Não, todos nós somos líderes e podemos aprender a todo o momento de diversas formas e algo que vai muito além de uma técnica. Eu me torno aquilo, eu passo a ser aquilo. Por isso que a Illuminata chama de jornada de transformação de liderança. E esse era o primeiro ponto para entender, até mesmo como referência aos modelos que a gente já conhece de mercado. Uma vez que a gente entendeu o que é uma jornada de transformação da liderança para a Illuminata, a gente vai para o segundo passo bastante importante na hora de fazer o desenho dessa jornada. E aqui é o que a gente traz alguns pontos relevantes ou até mesmo críticos que devem ser levados em consideração. Alguns deles chegam até a ser óbvio, mas muitas vezes não são considerados e muda tudo, muda totalmente o desenho. Então eu vou dar alguns exemplos de alguns pontos relevantes, pontos críticos que devem ser considerados na hora de desenhar uma jornada de transformação da liderança. Por exemplo, o tamanho da organização. Uma coisa é fazer um desenho, uma organização de 50, 70 pessoas. Outra coisa é para uma organização de 300, 500 pessoas. Outra coisa é para uma organização de 5.000 pessoas, ou até mesmo 20.000 pessoas. Ou esse tamanho até mesmo em termos de dinheiro, uma empresa de 50 milhões, uma empresa de 500 milhões, uma empresa de 5 bilhões. Então o tamanho da organização é um ponto importante a ser observado. Um outro ponto que a gente observa bastante é o próprio setor. Uma coisa é uma empresa no setor farmacêutico, outra no setor bancário, outra no varejo. Então o próprio setor já traz uma série de informações sobre estrutura, sobre cultura, sobre taxa de crescimento, sobre riscos. Então, outras variáveis que a gente utiliza, por exemplo, é a própria estrutura da organização, olhando inclusive o setor e a estratégia e tudo mais. Então, é uma estrutura mais hierarquizada, é uma estrutura matricial, é uma estrutura projetizada, é um modelo híbrido. Tudo isso vai mudar na sua jornada, né? Até para entender os níveis, o pipeline de liderança que a gente vai ter, que é o próximo tema que a gente vai falar. Um outro ponto que a gente olha bastante relevante é a cultura da organização. É um modelo mais colaborativo, um modelo mais de controle. Então, qual que é essa cultura mais humanizada? Então, a cultura também é um ponto bastante relevante para se olhar. E talvez o mais importante de todos, que inclui um pouco do que eu já trouxe, é a própria estratégia. Então, qual que é a estratégia da organização para os próximos 3 a 5 anos? Perceba que a gente não fica mais desenhando uma jornada para 10, 15, 20 anos. A curto prazo, né? Curto, médio prazo, né? Então, os próximos 3, máximo 5 anos. Qual é a liderança que vai levar a transformação da organização, considerando sua estratégia dos próximos 3, 5 anos? Esse é o desenho que a gente vai fazer. É um desenho de uma jornada de transformação de liderança que vai levar a organização para onde ela cair nos próximos 3, 4, 5 anos. E aí essa estratégia é uma estratégia de crescimento? Crescimento orgânico ou um crescimento por aquisição? É uma estratégia de uma empresa que já está no nível de maturidade, está no nível de sustentação, de se sustentar financeiramente por hora, para se organizar para crescer daqui a alguns anos. Então, toda essa estratégia ela vai ser importante, porque é baseada no resultado desejado que a gente constrói toda a jornada. A gente junta todos esses pontos relevantes e críticos e desenha a jornada da frente para trás, olhando o resultado que a gente precisa entregar, que a gente volta e vai desenhando ela. E existem diversas outras variáveis que devem ser observadas, mas que neste momento, apenas como um exemplo, acho que já ficou claro. Então, pessoal, daqui para frente, para facilitar a nossa comunicação, tudo que eu for trazer, a gente vai falar de pipeline, depois vamos falar de variáveis que impactam esse pipeline e finalmente como gera-se a jornada de transformação da liderança, né? Tudo isso vai se levar em consideração esses pontos relevantes e críticos que eu trouxe agora. E eu vou utilizar aqui uma empresa de médio porte, quando a gente for falar de pipeline, quando for falar de jornada, muito mais com um sentido didático
e para facilitar o nosso entendimento, tá? Então vamos pensar numa empresa de médio porte, porque aí fica mais fácil a gente falar do pipeline, da jornada, e aí a gente pode adequar para uma empresa maior ou para uma empresa menor. Tudo bem? Então vamos para o terceiro passo, que é desenhar o pipeline de liderança. Aqui na Iluminata nós usamos 4 níveis ou papéis, já explico isso um pouco melhor. O Rancherão usava 7 níveis. Aqui a gente vai utilizar 4, pensando numa empresa aí de médio porte, pensando que esses 4 níveis ou papéis pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da necessidade da organização, do tamanho da organização, da transformação que precisa ser passada. Então a gente vai utilizar 4 níveis ou papéis. E a gente prefere trazer o nome aqui de papel, porque eu não estou me referindo a uma hierarquia, um respondendo para o outro exatamente. Estou falando muito mais de papéis que existem dentro de uma organização. Até mesmo porque pode ser uma empresa extremamente hierarquizada, e aí sim níveis, né? Mas também pode ser uma empresa extremamente colaborativa, e ainda assim os papéis existem. E é justamente dos papéis que nós estamos falando. Então, toda vez que eu falar nível, lembrem-se que eu me refiro a papéis. Quais papéis existem dentro de uma organização? Quais são esses 4 papéis, 4 níveis de papéis que a gente conversa? Qual a relação entre eles? E toda vez que eu mudo de um papel para o outro, muda uma série de coisas. É isso que a gente vai observar agora. Então, como que a gente desenha esses 4 níveis, ou esses 4 principais papéis que em toda organização existe, né? O primeiro nível, o primeiro papel que a gente chama aqui de alta liderança. Então, o que é essa alta liderança? Aqui a gente está falando de sócios, a gente está falando de presidente, a gente está falando de diretores. Em algumas empresas, C-levels, VPs. A alta liderança é a responsável pela estratégia executiva, pela estratégia da organização, o modelo de negócio. Está olhando core business, core competence, posicionamento de mercado, está olhando segmentação, está olhando concorrência, está olhando tendências, está desenhando uma estratégia macro. Quando você olha para sócios, os sócios barra donos, acionistas, são os que trazem todo o DNA da organização, até a escolha, a empresa é deles, eles que escolheram aquela empresa, aquele produto, aquele setor, aquele negócio. E as próprias crenças, valores dos donos, muitas vezes religiões e tantas outras coisas, elas passam para a empresa. Por exemplo, empresas familiares. Então, os donos têm diversos papéis fundamentais aqui no meio disso tudo, no meio desse pipeline. Depois, quando você pega ali o nível de presidência, os C-levels, mesmo em empresas que têm a presidência compartilhada, né? Essa gestão compartilhada, o presidente, esse papel, né, ele está num nível onde cria essa estratégia da organização. Ele entende o que os donos, os sócios ali querem e ele cria essa estratégia. E depois você tem abaixo os diretores que vão desdobrar essa estratégia por áreas. Claro que eu estou trazendo de uma forma linear, mas na prática isso é feito em conjunto, principalmente dependendo da cultura e da própria estrutura organizacional. Então esse é o primeiro papel, né? Primeiro nível do pipeline de liderança, a alta liderança. Abaixo da alta liderança, e abaixo de novo não no sentido de nível, mas um papel que de alguma forma é um desdobramento desse primeiro nível, porque tudo começa lá em cima com os donos, né? É o segundo nível que a gente chama aqui de média liderança. Então, na média liderança, a gente já está falando de gestores, superintendentes. Algumas empresas têm gestores sêniores, tem diversos níveis aqui dentro, né? Então, na hora que a gente entra na média liderança, a gente já está vindo mais por uma estratégia tática. O papel da gestão é desdobrar aquela estratégia executiva, aquele modelo de negócio feito pela alta liderança, desdobrar isso para a execução. A média liderança é que faz a interface entre a estratégia executiva, organizacional lá de cima da alta liderança, com o pessoal que vai executar, vai fazer acontecer. Então a média liderança tem um papel fundamental, essa interface. Então é aqui que estão os processos, os procedimentos, os dashboards, os indicadores, sistemas. Isso olhando por área, olhando na empresa, tendo a integração. Então esse é o segundo nível, o papel que a gente tem dentro do pipeline de liderança, né?
da Iluminata, que é a média liderança. Depois da média liderança, nós temos o terceiro nível, que nós chamamos liderança pela primeira vez, não é? Ou a primeira liderança. Normalmente coordenadores, supervisores. E aqui o papel é executar o que foi planejado ali pela gestão, que é só um desdobramento do que veio da alta liderança. Então, no terceiro nível, que é a primeira liderança, já entra no nível de execução, de executar. E aí o trabalho ali dos coordenadores, supervisores, já é coordenar uma equipe, já é coordenar um squad, já é coordenar uma atividade específica daquela semana, implementar um sistema, criar um procedimento. Então já vem para a parte da execução. E depois o quarto e último nível é o que a gente chama de futuros líderes. Aqui a gente está falando de analistas, trainees, estagiários, especialistas, são as pessoas que executam, estão no mundo da parte técnica. Entende? Então, basicamente, para a Iluminata, são esses 4 níveis que a gente considera: a alta liderança, a média liderança, a primeira liderança e os futuros líderes. Lembrando que para a Iluminata, futuros líderes, porque todos somos líderes. Não necessariamente eu estou falando da carreira X, Y, W, né? Não necessariamente eu estou falando dessa carreira mais técnica, mas todos somos líderes, né, de si. Então, a gente entende e traz esse olhar como futuros líderes. Então, dado o desenho desse pipeline, de novo, aqui a gente trouxe 4 níveis, poderia ser 3, poderia ser 5, dependendo da organização. Agora chegou o momento de nós observarmos 8 variáveis que impactam diretamente esse pipeline. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. O Rancharan utilizava 3 variáveis, né? Ele falava muito das questões de habilidade, de uso do tempo e do valor profissional. Ou seja, toda vez que eu subo no pipeline de liderança, que eu mudo de um papel, de um nível para o outro, ele trazia muito as mudanças que ocorriam nas variáveis de habilidade, de uso do tempo e do valor profissional. A Iluminata considera 8 variáveis. Então agora eu vou apresentá-las rapidamente e a gente vai se aprofundar um pouquinho para que isso fique mais claro. As primeiras 2 variáveis que a Iluminata considera é o uso do tempo e o ambiente. Então o uso do tempo, o Rancharan também já é considerável, e a gente traz o ambiente, né? E aqui a gente vai começar a usar um pouco de níveis neurológicos da neurolinguística para facilitar o nosso entendimento, tá? Então ambiente, quando eu trago, não é o ambiente de clima da organização, né? O ambiente da organização é ambiente físico. Ambiente para neurolinguística é tudo aquilo que é físico. Então tudo aquilo que eu posso tocar. Então daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, vai ficar mais claro. Tá? Então as 2 primeiras variáveis que a gente olha é o uso do tempo e o ambiente. À medida que eu subo no pipeline, isso muda. As outras 2 variáveis que a gente considera é de competências e comportamento. O Rancharan olhava só a parte de habilidades, que aqui a gente usa o termo competência, mas também olhamos os comportamentos. Então, novamente, à medida que eu vou subindo no pipeline de liderança, as minhas competências e os meus comportamentos também vão mudando, também vão ser impactados. Ok? As outras 3 variáveis que nós utilizamos, que nós observamos, é de identidade, de valores e crenças, né? Identidade no sentido de papéis, não a minha identidade na minha essência, porque isso não muda, mas os papéis que eu exerço, né? E as minhas responsabilidades. Então esse é o nível de identidade dos níveis neurológicos da PNL, né? Quando eu falo de valores, valores é aquilo que é importante para nós. Rancharan também falava dos valores profissionais. Então aqui a gente vai abordar quais são os valores, o que é importante para mim dentro da organização. E por último, crenças não está relacionado com religião, e sim com aquilo que eu acredito. Então as 3 últimas variáveis falam que quando eu subo num pipeline de liderança, toda vez que eu mudo de um nível para o outro, de um papel para o outro, vai mudar também os meus papéis, as minhas responsabilidades, aquilo que é importante para mim e as coisas que eu acredito. Então essas são as 7 variáveis que a gente observa. E eu falei que eram 8, eu já vou falar sobre as 8. Mas antes eu só vou dar alguns exemplos para facilitar. Então imagine que eu estou saindo dos futuros líderes, que é lá o primeiro nível do pipeline, para a primeira liderança. Ou eu estou saindo ali da primeira liderança
e indo para a média liderança, ou da média liderança para alta. Então, toda vez que eu mudo de um pipeline para o outro, olha como mudam as coisas, né? Então, por exemplo, ambiente. Eu vou provavelmente nessas mudanças de pipeline, às vezes a gente muda de sala. Quanto mais a gente vai subindo, a gente vai ganhando umas salas bonitas, né? Muda às vezes o próprio computador, muitas vezes a própria roupa, as pessoas que eu me relaciono. Olha como vai mudando o meu ambiente, olha como muda o meu uso de tempo. Enquanto lá no primeiro nível, que é de futuros líderes, eu sou 100% executor, no segundo nível de futuro, de primeira liderança, eu já estou ali 60, 80% executando, mas 20, 30% eu já estou fazendo gestão de pessoas. Quando eu for para a média liderança, talvez eu tenha, não sei, 40% de gestão de pessoas, 40% já em estratégia e 20% em execução. Quando eu vou para a alta liderança, já estou olhando uma estratégia mais organizacional e estou muito focado na gestão de pessoas, muito focado em liderança. E eu já não tenho mais a parte de execução. Então, olha como muda meu tempo. Tem sempre aquela frase que eu escuto muito nas empresas, que é: as pessoas trabalham o dia inteiro, aí chega ali 5, 6 da tarde, senta na cadeira e fala: nossa, agora eu vou trabalhar. Porque elas ainda não mudaram internamente a crença de que agora, num papel de liderança, o trabalho dela é estar em reuniões, é estar em desenvolvimento de pessoas, é estar dando feedback, é estar liderando. Esse é o papel delas. E a execução cada vez fica menor. Então você percebe que a crença ainda não mudou. E assim vai mudando os valores. Eu dei exemplos aqui de ambiente, dei exemplos de uso de tempo. A mesma questão de competências. Quanto mais eu vou subindo, mais eu vou tendo que desenvolver, de repente, uma competência de negociação. Eu preciso começar a aprender liderança situacional. Aí, quando eu estou na média de liderança, já estou olhando para líder coach. Então, as minhas competências vão mudando. Os meus comportamentos, que é o que eu faço, o que eu falo, também eles começam a influenciar outras pessoas. Talvez lá na alta liderança já esteja estudando influência sem autoridade. E só uma observação, pessoal: esses exemplos de competências que eu estou dando, ou todos os outros exemplos, são só referências, só exemplos, eles não são especificamente isso. Tem empresa, por exemplo, que liderança situacional é entregue para todos os níveis. Tem empresa que liderança situacional entra ali na média liderança. Então, só estou dando alguns exemplos para perceber como muda os nossos comportamentos e as nossas competências. E a mesma coisa, de novo, os nossos papéis, responsabilidades, valores e crenças. Lembra que são as outras três variáveis? Então, à medida que eu vou subindo no pipeline de liderança, meus papéis vão mudando, até o meu próprio nome. Agora eu sou gestor, agora eu sou diretor, agora eu sou um VP. Agora as minhas responsabilidades são outras. Eu tomo as decisões que impactam muito mais pessoas, ou sociedades, inclusive. Então, aquilo que era importante para mim quando eu era no primeiro nível ali, futuros líderes, que era a parte técnica. Quando eu estou na média liderança, a parte técnica ela já não é a mais importante. Para mim, eu tenho outras coisas que são mais importantes, como, por exemplo, a entrega de resultados. Então, percebe como os nossos valores, o que é importante para a gente vai mudando, assim como as crenças. Então, basicamente, eu trouxe alguns exemplos para mostrar como que essas 7 variáveis são impactadas ou devem ser impactadas, devem ser observadas, porque elas impactam toda vez que eu mudar de um pipeline para o outro. E o último ponto que eu queria trazer agora é sobre a 8ª variável que ficou faltando, porque eu deixei para cá para ficar mais fácil didaticamente para entender. Então, vamos entender assim: quanto mais eu subo no pipeline de liderança, maior é o meu impacto com tudo e com todos. Maior é a pressão das coisas. A tomada de decisão, quanto mais eu subo, mais vai ficando difícil, inclusive envolvendo muito dinheiro. Enquanto eu era ali futuros líderes, eu tomava decisão no máximo das minhas atividades. Quando eu já começo a subir para uma liderança, eu tenho que tomar decisão de contratação, de demissão. Pode ser que no nível lá em cima eu tenha que decidir fechar uma loja, uma fábrica. Isso pode impactar inclusive as sociedades, a comunidade ao redor. Então, quanto mais eu subo, maior vai ficando a pressão emocional, e aí o mercado vai balançando, e às vezes a gente tem que demitir pessoas, ou contratar, ou promover. Então, quanto mais eu subo no pipeline de liderança, maior é a pressão. Ou, no mínimo, é maior do que o nível anterior. Então, para isso, entra a 8ª variável, que é a maturidade e autoconhecimento, né? A gente chama líder de si. Essa 8ª variável é a que mais
deveria ser dada atenção. Porque quanto mais, para que eu possa trabalhar minha maturidade de lidar com todos esses sistemas, com coisas cada vez mais complexas à medida que eu vou subindo, a única forma de eu trabalhar isso é por meio do autoconhecimento. Pode ser até que no início da minha carreira eu comece a trabalhar com inteligência emocional, mas com o tempo eu vou precisar me conhecer profundamente, para eu não me perder no meu papel, eu não me perder nas coisas. Eu saber qual que é o meu papel dentro da organização, eu saber inclusive olhar as coisas de forma imparcial e ainda assim humanizada. Então eu preciso trabalhar o autoconhecimento, eu preciso me aprofundar em mim. E olha que interessante. Por isso que a liderança, a jornada de transformação da liderança, a gente falou que liderança, todos a gente considera como líderes, porque é o líder de si. Porque essa é a oitava variável. O primeiro passo é eu tornar líder de mim mesmo. Indiferente do nível, do papel que eu estou exercendo dentro da organização, o primeiro passo é me tornar líder de mim mesmo. Que quando eu torno líder de mim mesmo, eu vou me aprofundar em mim, conhecer meus mecanismos de defesa, minhas estratégias mentais, meu mindset, meus medos, minhas forças, e eu vou trabalhando tudo isso. E quando eu começo a trabalhar tudo isso, naturalmente eu aprendo sobre os outros, porque nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Então, quando eu conheço sobre mim, eu conheço sobre os outros. E quando eu começo a conhecer sobre os outros e mostrar para eles como eu lido com as minhas coisas, como eu começo cada vez mais a tomar decisões de forma simples, fácil, leve. E aí as pessoas começam a me seguir e eu passo a ser líder de líderes, até que um dia eu me torne o líder de uma organização. Percebe? Então, pessoal, são as 8 variáveis que devem ser observadas todas as vezes que eu subo de um nível para o outro. E, inclusive, essa oitava variável é o que me ajuda a sentar na minha nova posição. Porque muitas vezes, quando eu mudo o pipeline, eu continuo exercendo atividades que a gente chama de descer para operação. Porque a operação é o que eu conheço, né? Sentar na nova cadeira é o desconhecido. Essa mudança eu preciso de um apoio. Se eu não trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, não se aprofundar em mim, eu não consigo fazer essa transição. Ok? Então, pessoal, a gente está terminando esse terceiro passo, que foi falar um pouco sobre a jornada, sobre a criação dos pipelines. Aqui a gente trouxe 4 papéis, 4 níveis de pipeline e as 8 variáveis que devem ser observadas todas as vezes que eu vou mudar de um pipeline para o outro. Seja se observada de forma antecipada, então eu começo dentro de um plano de sucessão já me preparar para a posição de cima, ou seja, reativo mesmo. Às vezes as empresas não estão prontas, uma pessoa saiu, alguém tem que assumir aquela posição, ela vai ter que ser preparada. E ainda assim as 8 variáveis estão lá para ser olhadas. Ok? Então até agora, pessoal, nós começamos a falar sobre o que é na jornada de transformação de liderança. Depois nós falamos alguns pontos relevantes e críticos que devem ser considerados para desenhar essa jornada de transformação de liderança, como, por exemplo, tamanho da organização, estratégia, resultado, cultura, enfim. Agora há pouco nós falamos sobre os 4 níveis ou papéis do pipeline de liderança da Illuminata, que isso pode ser 3, pode ser 7, os níveis vão depender muito de cada organização. E a gente também falou, por último, quais são as 8 variáveis que impactam, que devem ser observadas todas as vezes que eu subo de um pipeline para o outro. Então, muito bem. Agora chegou o momento de nós falarmos do nosso último passo, do 4º passo, que é criar a jornada de transformação da liderança. Até aqui a gente só estava se organizando para que a gente possa criar essa jornada de transformação da liderança. Então, muito bem. Vamos conhecer e vamos entender como que nós fazemos isso. Então, existe uma jornada de transformação da liderança. Dentro da jornada nós temos ciclos. E dentro de cada ciclo nós temos as dimensões. Então, a Illuminata trata 5 principais dimensões. Existem outras matérias, outros temas. Aqui a gente vai falar apenas de 5 matérias, que a gente chama de 5 dimensões. Então, a primeira dimensão é o olhar para fora. A segunda dimensão é o olhar para dentro. A terceira é o olhar para a equipe. A quarta é o olhar para a gestão. E a quinta dimensão, olhar para a organização. Existem outras dimensões. Mas vamos começar com essas 5 primeiras? Então, na hora de você criar uma jornada de transformação da liderança por nível, por papel de pipeline da liderança, a gente vai passar por essas 5 dimensões. Então, o que é esse olhar para fora?
Primeiro eu preciso olhar para fora. Eu preciso entender o que é essa indústria 4.0. Alguns já dizendo que a indústria 5.0 está vindo. Eu preciso entender o que são esses tempos líquidos. O que é esse mundo bunny? Esse tal de blockchain? O quanto é? O que está acontecendo essa aceleração desse mundo exponencial e agora ainda mais com a inteligência artificial? Em breve, dinheiro físico não vai mais existir, vai ser 100% eletrônico. Quais são os impactos disso? Quem faz essa transformação? O que está acontecendo nas escolas? O que está acontecendo nas profissões? Então, primeiro eu preciso olhar para fora, para entender o que está acontecendo no mundo. Eu preciso entender o que nos trouxe até aqui. Mesmo que for de uma forma simplista e bastante profunda ao mesmo tempo, entender o que era a era feudal. Lá na época da era feudal, como que surgiu o capitalismo? Qual que é o princípio do capitalismo? O que nos trouxe até aqui? Quando eu entendo lá fora, olho para fora e entendo tudo isso, fica muito mais fácil entender para onde a gente está indo e a tendência, o que vai acontecer nos próximos anos. E aí fica claro para mim, ou começa a ficar claro para mim, qual que é esse líder que ser esperado. Qual que é esse líder 4.0 que consegue trabalhar nos dias de hoje, mantendo o seu centramento, sabendo a direção para onde está indo, mantendo foco? Percebe? Então agora eu estou pronto para sair da primeira dimensão e ir para a segunda dimensão. E só um parênteses, eu vou trazer as dimensões no modelo linear, mas dependendo da organização, esses modelos podem ser em paralelo. Às vezes até a sequência a gente pode ajustar dependendo da necessidade de cada um. Mas ainda assim, voltando para cá e trazendo num modelo linear, agora eu consigo olhar para dentro. Agora eu vou me aprofundar nessa dimensão em mim. Eu vou estudar meus mecanismos de defesa, meus medos, minhas estratégias, minha personalidade. Vou trabalhar 5 consciências que nós falamos recentemente por meio de lives e artigos. Então muitas empresas há alguns anos falam da famosa inteligência emocional. Ela é importantíssima, mas chegou a hora de a gente transcender inteligência para consciência. E chegou a hora de falar muito mais da inteligência emocional, ou seja, a consciência emocional, falar de outras consciências. Vamos falar da consciência corporal, da consciência mental, da consciência sistêmica e até mesmo da consciência espiritual. É hora de integrar todas essas consciências. Então, quando eu olho para dentro, eu vou me aprofundar em mim. E quando eu me aprofundo em mim, eu conheço muito mais dos outros do que sobre mim. E aí eu começo a aprender a me relacionar. Agora eu estou pronto para ir para a terceira dimensão, que é olhar para a minha equipe. Olhar para a equipe nada mais é do que trabalhar relacionamento. Agora eu começo a liderar pessoas. Liderança nada mais é do que saber se relacionar. Aí eu tenho que trabalhar a escuta ativa, eu tenho que trabalhar uma comunicação assertiva e empática, eu tenho que aprender a saber dar e receber feedbacks, eu vou trabalhar comunicação, eu vou trabalhar relações saudáveis, eu vou trabalhar as 5 etapas de uma equipe de alta performance, percebe? Aí eu vou me aprofundar nessa dimensão, que é olhar para a equipe. E à medida que eu vou olhando para a equipe, vou me relacionando e começo inclusive a ser exemplo para as pessoas. Porque eu resolvo as questões de uma forma mais simples, mais rápida, porque eu trabalhei a olhar para fora, eu trabalhei a olhar para dentro, e agora quando eu me relaciono com eles, que é olhar para a equipe, eu de alguma forma me diferencio e eu começo a gerenciar outros líderes, começo a ser exemplo para eles. Agora eu estou pronto para olhar para a gestão, que é a 4ª dimensão. E aqui olhar para a gestão eu vou aprender formas de gerenciar e de influenciar pessoas e de fazer uma liderança situacional utilizando um líder coach. Eu vou me aprofundar em gestão, gerenciar pessoas, gerenciar grupos, gerenciar pensamentos, gerenciar emoções. Percebe? Até que eu estou pronto para o último olhar, para a última dimensão, que é o olhar para a organização. E aqui a gente já está falando de um olhar para a estratégia, a gente já está falando para um olhar de um RH estratégico, a gente está falando já de cultura, de segurança psicológica, propósito, missão, visão. Percebe? Então, de uma forma muito resumida, pessoal, essas são as 5 dimensões, existem outras. Então, dentro de uma jornada de transformação da liderança, que foi criado por Pipeline, eu considero 8 dimensões, eu considero 5 dimensões, olhar para fora,
olhar para dentro, olhar para a equipe, olhar para a gestão e olhar para a organização. Tudo isso dentro de um ciclo. E existem outros ciclos. E os ciclos aqui podem ser anos ou podem ser os pipelines. Então, no primeiro nível, futuros líderes, dentro de um ciclo eu vou aprender uma coisa. Quando eu virar a primeira liderança, talvez eu comece um novo ciclo. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um bate-papo super importante e relevante nos dias de hoje. Primeiramente, nós falamos do primeiro passo, que era entender o que era uma jornada de transformação de liderança. Depois, o segundo passo de entender alguns pontos relevantes e críticos que devem ser levados em consideração no desenho de uma jornada, né? Como, por exemplo, tamanho da organização, cultura, estrutura, resultado da estratégia, né? Enfim. O terceiro passo, nós falamos de como criar o pipeline de liderança. Vão ser 4 níveis, 3 níveis, 7 níveis. E uma vez criado esse pipeline de liderança, que para a Iluminata são 4, alta liderança, média liderança, primeira liderança e futuros líderes. Uma vez criado esse pipeline de liderança, quais são esses papéis? São 8 variáveis que devem ser observadas, que são impactadas. Toda vez que eu mudo de um pipeline para o outro, ou no recrutamento e seleção, que eu vou entrar na organização num desses pipelines, ou num processo de desenvolvimento de carreira, ou num plano de sucessão, toda vez que eu vou mudar de um pipeline para o outro, todas essas 8 variáveis devem ser consideradas porque elas vão mudar e elas vão impactar todo o meu dia a dia. Inclusive, fazendo um parênteses, a Iluminata tem um assessment que nós chamamos de QH, quociente humano, que observa exatamente essas 8 variáveis. Fechando parênteses. E por último, nós olhamos o quarto passo, que é, dado tudo isso, como é que eu crio a jornada de transformação da liderança? E a gente trouxe esse termo, e dentro da jornada existem ciclos, que podem ser tanto anos quanto níveis de pipeline, e dentro desse ciclo nós temos as dimensões. A gente falou de 5, existem diversas outras, né? Olhar para fora, olhar para dentro, olhar para a equipe, olhar para a gestão e olhar para a organização. E essa é a jornada de transformação da liderança. E tudo isso vai ser implementado por modelos híbridos, seja alguns desses temas ou conceitos na parte online, alguns em EAD, alguns presencial, enfim. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, nos procurem. Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, tanto Instagram quanto LinkedIn, YouTube, até mesmo podcast. Dê like, compartilhem esse material com pessoas da sua equipe ou com amigos, para que a gente possa criar esse espaço de tempo para mais pessoas, para que a gente possa conversar sobre isso.